Boa tarde, então, Bruna e todo mundo ali do Telesaúde. Eu sou Sinara, como a Bruna já falou, sou médica de família e comunidade, trabalho aqui na rede de Florianópolis, num bairro chamado Saco Grande. E a ideia da web de hoje é a gente poder partilhar uma experiência mesmo, né? Para isso a gente vai visitar um pouquinho algumas teorias para que nós possamos nos localizar, quem somos enquanto atenção básica e onde é que a saúde mental entra na nossa rotina de trabalho lá na unidade de saúde, né? Então, para contextualizar um pouquinho vocês, né, no bairro da minha prática profissional, no bairro que eu trabalho, né? Então, nós somos 6 equipes de saúde da família, trabalhando juntas no mesmo espaço físico, né? Cada uma das equipes tem em torno de 2.000, 2.500, 3.000 habitantes por equipe, né? Temos algumas áreas de vulnerabilidade social, então nós conseguimos uma redução da proporção de habitantes por equipe para justamente poder prestar um cuidado mais interessante dessa população. A equipe que eu estou inserida é a equipe 332. Nós trabalhamos, então, em 4 agentes comunitários, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e eu, que sou a médica da equipe. E sempre foi para nós, na nossa equipe micro, né, e também na unidade de saúde como um todo, o sofrimento psíquico como um diagnóstico importante da nossa demanda. Nós íamos percebendo que o sofrimento psíquico vinha em todas as consultas, né? Era no pré-natal, era numa consulta de rotina do hipertenso, do diabético, né? Era um acompanhamento simples, né? Um resfriado que às vezes a pessoa já trazia alguma demanda de sofrimento, alguma dificuldade de lidar com os problemas, né, relacionados ao ciclo de vida, às tensões das relações. E aí a gente foi identificando essa demanda como uma demanda muito importante. E também isso nos motivou como equipe a buscar ajuda, né? Fomos encontrando a saúde mental, né, no meio dos outros programas ali da atenção básica. Então, começando a visitar as teorias, vamos pensar onde nós estamos, né? Nós fazemos parte do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Que listei um pouquinho para vocês, para a gente relembrar esses princípios e diretrizes do SUS, que são tão importantes e que às vezes a gente esquece um pouquinho na nossa prática, né? A universalidade, a equidade, a integralidade, hierarquização no sistema de complexidade crescente, descentralização, participação popular. Nada disso é novo para nós, mas essas diretrizes e o significado de cada uma delas vai tendo que ser realmente colocado em prática no nosso atendimento, né? Quando eu atendo uma pessoa, eu preciso olhá-la na sua integralidade. Quem é ela, né? Onde ela vive, onde ela convive, como ela adoece, quais são os recursos que ela utiliza. Precisamos ter acesso, todo mundo poder consultar no posto de saúde, ser bem atendido, né? Ter as suas demandas e necessidades acolhidas. Então essas são as nossas diretrizes, com base nelas que nós vamos organizando todo o nosso processo de trabalho. E na via da hierarquização, da complexidade crescente, nós vamos encontrando o nosso lugar, o lugar da atenção básica ou da atenção primária em saúde. Né? Somos nós, então, a porta de entrada de todo esse sistema. Nós temos, né, como atribuições a responsabilidade pelos indivíduos ao longo do tempo, independente da presença de doença. Então, nós encontramos aqui o conceito da longitudinalidade da atenção, essas palavras imensas, né, que às vezes a gente fica até confuso o que é. A integralidade da atenção, esse olhar ampliado sobre a pessoa, rompendo um pouquinho com o jeito, né, só biomédico de pensar, somente, né, no biológico, no corpo, mas abrindo para a dimensão psicossocial do indivíduo também. A nós cabe a coordenação do cuidado. Então, nós somos aqueles que estamos ali e vamos direcionando as pessoas, né, para os outros níveis de atenção, para a atenção secundária, para as especialidades, para os hospitais, para as redes de urgência e emergência, para o CAPS, né,
para os outros setores, articulando com o serviço social, com a educação, com as expressões de vida daquele bairro, daquela comunidade, igrejas, movimentos, associações, grupos que se reúnem, né? Nós vamos coordenando esse cuidado. E nós temos uma adstrição de território, uma clientela. Nós entramos na vida do povo, né? Se nós pensarmos que há 30 anos atrás, né, o povo fazia aquela peregrinação pelos hospitais e dependia do INAMPS para ser atendido às suas demandas de saúde, hoje nós nos colocamos no ambiente que eles vivem, que eles convivem. Nós invadimos o espaço deles. E essa invasão, ela é muito interessante, porque a gente passa a se tornar um deles. Então, nós passamos a ser reconhecidos como parte da vida deles também, se nós assim quisermos, e se nós fizermos um trabalho para que eles também nos reconheçam como agentes do Estado a serviço da saúde e da vida deles. Então, essa dimensão de nós estarmos no território, e os agentes comunitários mais ainda, né, que entram nas casas todos os dias, então nós vamos entrando na vida deles. E isso também é uma beleza da atenção básica, porque nenhum outro serviço de saúde faz isso, né? Nós temos uma possibilidade de ação que a atenção hospitalar não tem, né? E nós temos essa missão mesmo de fazer todos esses pontos acontecerem na nossa prática clínica. Aí a gente olha, né, vou até voltar um pouquinho, né, parece que o básico aqui fica meio estranho, né, porque de básico isso não tem nada, né, então é uma complexidade muito grande, como diz, né, a parte de atenção básica da Política Nacional de Humanização, né. A atenção básica se vale de tecnologias relacionais de elevada complexidade, ou seja, ela lida com problemas altamente complexos do cotidiano das pessoas, que dizem respeito aos modos de viver, sofrer, adoecer e morrer no mundo contemporâneo, utilizando poucos equipamentos tecnológicos. Na verdade, o grande equipamento tecnológico somos nós mesmos, né? Nós, os profissionais de saúde que estamos ali para atendê-los. E alguns aparelhos, algumas coisas que são importantes também, né? Mas nós somos a principal tecnologia da atenção básica, né? E nós temos que ter justamente essas tecnologias relacionais mesmo. Nós vamos tendo que aprender a viver no meio deles e a ouvir e acolher as demandas da vida deles. O que para nós, na maioria das vezes, é muito difícil, porque nós não fomos formados para isso, né? Posso partilhar da faculdade de medicina que a gente não aprende muito isso, né? A gente olha mais, é o corpo, é aquela coisa, né, da doença, o agente etiológico, diagnóstico, tratamento, e esquece um pouquinho de quem está ali na nossa frente, né? Então, nós, como atenção básica, precisamos estar atentos a isso. E precisamos, portanto, de múltiplos saberes e de práticas desenvolvidas por uma equipe de profissionais de saúde, né? Não basta só o médico, não basta só o enfermeiro, não basta só o dentista, não basta só o técnico, né? Assim como também, muitas vezes, não basta só o nosso cuidado como atenção básica para responder toda essa complexidade que chega até nós. Nós precisamos nos abrir e nos lançar, né, nessa relação, né, no outro, sempre buscando ajuda e percebendo que nós não nos bastamos, né? Então, os espaços da atenção básica vão favorecendo encontros que podem ser produtivos entre os profissionais de saúde e entre estes a população usuária do SUS. Para isso é necessário algumas coisas, né? O diálogo, a convivência, a interação do que cada um traz, por meio das diversas formas de comunicação, dos costumes, dos saberes, dos corpos, das crenças, dos afetos, das expectativas e necessidades. Então, realmente, nós precisamos sair do nosso mundinho, cada um na sua profissão, cada um no seu olhar, e realmente se abrir para essa complexidade. O que torna a atenção básica um trabalho fantástico, né? Porque não há rotina, né? A gente está sempre e nos desinstala, né? Nos faz sempre ir ao encontro do outro, sempre buscar algo diferente, sempre se abrir a uma vida, a um jeito de pensar diferente, o que nos enriquece muito como seres humanos, com toda certeza, né? Encontramos, então, a Política Nacional de Humanização, que nos dá, assim, marcos referenciais e nos dá maneiras de operacionalizar o SUS.
E que no nosso processo de trabalho lá no posto de saúde, nós temos usado muito, acho que foi a partir, né, desses conceitos e das maneiras de ser da Política Nacional de Humanização, a metodologia em roda, o estar junto, conversar, o discutir esses processos, né, de humanização do atendimento, que nós fomos conseguindo efetivar um pouquinho do SUS lá, né, nessa experiência que eu vou partilhar um pouquinho para vocês. Então, nós fomos na Política Nacional de Humanização, assumindo, né, a clínica ampliada, que é esse olhar realmente no todo do indivíduo, e não só naquela partezinha, naquela doencinha, né, ou naquele recorte que nós vemos. A cogestão, nós profissionais participando da gestão do nosso trabalho, dando ideias, sugerindo, falando, construindo o processo de trabalho e não apenas recebendo um processo pronto e executando, né? Nós como planejadores em saúde, das ações em saúde também. O acolhimento, que eu acho que é a eterna confusão da atenção básica, né? Nós tentarmos ouvir e escutar todos e encaminhar as suas demandas com humanidade, com resolutividade, né? E dentro das nossas possibilidades também, que realmente demanda uma mudança de postura nossa, né? E muito grande, assim, e é sempre um ponto de tensionamento, né? Vocês vivem como a gente na atenção básica e vocês imaginam e vivem isso também, né? O trabalho em equipe, tensionando sempre para o interdisciplinar. A dimensão do vínculo, que é uma das grandes ferramentas que nós temos como atenção básica. Nós conhecemos a nossa população, nós vinculamos com ela. Eu, por exemplo, trabalho há quase 7 anos no mesmo lugar com a mesma população. Então, esse vínculo é uma ferramenta poderosíssima, né? Inclusive para ir trabalhando com eles todo o nosso processo de trabalho, né? Construindo com os usuários. Um serviço centrado no usuário e não centrado em nós profissionais, que é uma mudança muito grande também. Nós tendemos a organizar as coisas pensando na gente, né, no nosso jeito de pensar, e não necessariamente naquilo que aquela população precisa. E a escuta qualificada, que entra muito na dimensão do acolhimento também, né? Nós podemos escutar e da escuta encaminhar já as demandas dos nossos pacientes, usuários, enfim. Na Política Nacional de Humanização também é destacado muito o trabalho em rede, essa articulação que é necessária, porque para nós darmos conta da clínica ampliada, por exemplo, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Nós vamos precisar pedir ajuda, né, do especialista, ajuda de outras instâncias, de outros setores, né, outras instâncias em saúde, em outros setores também. Então a gente vai sendo chamado a trabalhar em rede, nesse sistema de complexidade crescente. E aí nós fomos encontrando a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que vocês já devem ter, quem acompanha aí as webs já deve ter visto falar muito nessa RAPS, né? Então, instituída oficialmente na portaria, né, do Ministério de Saúde de dezembro de 2011, e ela coloca a atenção básica como porta de entrada da RAPS, né? Começa a trazer a atenção básica olhando para a demanda de saúde mental, que não deixa de ser toda uma vitória da construção histórica da reforma psiquiátrica, né? Porque nós começamos a atender o sofrimento psíquico lá onde ele acontece, que é na vida das pessoas. E podemos, inclusive, evitar que ele chegue no nível de precisar de uma internação hospitalar, de todos os problemas que isso gerava, da exclusão social dos doentes mentais, né? É que a gente usa esse termo ainda. A nós, pela portaria, estão atribuídas algumas funções, né? Promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, sempre que necessário compartilhados com os outros pontos da rede. Então, a nós cabe aquilo que é a nossa missão como atenção básica, que é a coordenação do cuidado daquela família, daquele indivíduo, daquele núcleo, daquela comunidade, né, se for uma questão um pouco mais abrangente. E também coloca o apoio matricial como uma forma de nos qualificar como atenção básica, porque essa demanda de saúde mental normalmente não era atendida por nós. Era e não era.
mas nós tendíamos sempre a encaminhar para o especialista, ou aqui, né, na Grande Florianópolis, nós encaminhávamos para o Instituto de Psiquiatria, né, a famosa Colônia Santana. Então, nós normalmente reconhecíamos e já encaminhávamos. E agora nós temos como objetivo não só encaminhar, mas acolher, aprender a trabalhar com essa demanda. Aqui eu vou deixar para vocês verem um pouquinho, é uma proposta, é uma possibilidade, né, de uma intervenção da RAPS, né, de uma organização da RAPS, desculpe, não intervenção, né. E é interessante que tudo que está nos círculos, ele diz respeito às unidades de saúde, aos serviços de saúde ofertados, né. E os outros que estão, né, nos losangos, eles são também outros dispositivos, outros setores que compõem essa rede de atenção psicossocial. E aí é muito interessante, porque o que nos chama a atenção primeiro? A atenção básica. Tá ela aí bem grandona, né, no meio dessa rede. E por ela circula, né, por nós, a atenção básica vai circulando todo o cuidado em saúde mental dos usuários do SUS. Notem aqui, ó, onde está o CAPS, né? Onde está o CAPS AD, e perceber o quanto nós somos chamados também a olhar para fora do setor saúde, que a RAPS também nos impulsiona para fora do setor saúde, né? Cultura, lazer, esporte, segurança pública, que a gente tem um certo receio de diálogo também, educação, né, a dimensão das associações e ONGs, os recursos da comunidade. Então, nós que vamos sendo sempre tensionados a não parar só no setor saúde, mas de ir além nesse território que nós estamos. Para que, é bom a gente sempre ter em mente, né, para que o nosso usuário seja atendido nas suas demandas, suas demandas integrais, para que ele possa ter realmente uma assistência, né, que leve ele a uma melhora na sua vida, que leve ele a recuperar a esperança que muitas vezes ele perdeu, não só a se curar, mas a encontrar novos sentidos e nova razão de viver. E aí vem a grande pergunta, né? Saúde mental é mais um programa para atenção básica executar? Será que nós olhamos a saúde mental da mesma forma que nós olhamos a saúde do idoso, a saúde da mulher, o programa de tuberculose, o DST-AIDS, né? Será que nós vamos olhar a saúde mental como mais um relatório que eu tenho que preencher? Ai, meu Deus, agora inventaram que nós vamos ter que atender os loucos aqui também, né? Como é que nós nos relacionamos com esse tema da saúde mental e com esse programa da saúde mental que vem sendo, né, pedido para que nós assumamos como atenção básica? E aqui eu me questiono, né? Estava preparando para vocês e pensando e questionando realmente. Será que nós já não atendemos essa demanda? Né? Acho que nós já atendemos o sofrimento psíquico da população muito antes da RAPS estar institucionalizada como rede oficial, legal dentro, né, do SUS, dentro do Brasil. Nós já atendemos, né? Provavelmente acontece com vocês também, mas sempre tem o bêbado do bairro que vai dar uma passadinha lá no posto, não tem? Para dar um oi pra galera, né? Assim, dá aquele agito na sala de espera, todo mundo fica super agoniado, ninguém sabe o que fazer, né? Aqui em Floripa a gente tem recebido muito também os usuários de crack, os usuários de cocaína, né? Que depois de usar e de passar o barato, começam a ter os sintomas todos, né, de taquicardia, de angústia, e vão lá procurar o atendimento, né, no posto de saúde, muitas vezes agitados, né. Nós temos as senhorinhas depressivas que nós atendemos, né, saíram os filhos de casa, não tem mais muito sentido para viver, ou tá lá o filho, né, nas drogas, o marido alcoolista sempre no bar da esquina lá de casa, e ela pedindo pra gente um diazepam para aguentar um pouco a confusão, né, as demandas todas de violência que nós vamos tendo a oportunidade de conhecer, né, nos atendimentos, violência sexual, violência física, violência psíquica, assédios morais nos trabalhos, os trabalhadores sempre trazem isso, né? Isso sem falar também nos esquizofrênicos, né? Ou
a gente vai descobrindo que tem esquizofrênicos na nossa área, né? Que estão lá escondidos na casa das pessoas, que não tem nenhum convívio social. E que se nós não fôssemos atrás deles, através dos ACS, entrando na casa deles, talvez eles nunca fossem reconhecidos como cidadãos também. Então, nós já atendemos essa demanda de saúde mental, mas nós temos muito medo dela. Nós não sabemos muito o que fazer com o sofrimento humano, porque isso demanda que a gente sofra um pouquinho também, né? Em alguma dessas histórias a gente sempre se identifica, né? Ou identifica o sofrimento de alguém que nós conhecemos, ou a gente não quer sofrer. A gente quer dizer, não, isso aqui é um problema seu e a gente não tem nada a ver com isso como setor saúde. Ou a gente entra naquele lugar comum. Ah, é depressivo porque não tem, né? Se tivesse um tanque de roupa cheia para lavar. Falas, né, que são muito comuns ainda nos nossos centros de saúde, nos nossos serviços de saúde, né? Ou aquela coisa que nós muitas vezes, médicos e enfermeiros, falamos, não, isso aí não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Como se não fosse nada mesmo, né? Então, esse programa todo de saúde mental vai trazendo para nós essa necessidade de reconhecer as nossas dificuldades em lidar com o sofrimento humano e ir perdendo a insegurança e o medo de atender esses pacientes, né? Esses usuários, porque eles são gente como a gente e eles precisam do nosso olhar integral sobre a vida deles para que eles possam ir vencendo essas dificuldades, né? Que foram construídas ao longo da vida deles. Né? Muitas vezes eles não tiveram as oportunidades que nós tivemos, né, de poder seguir adiante na nossa vida. E eles pararam em algum processo. Estamos nós, como setor saúde, né, articulando com os outros saberes e os outros setores, justamente para poder dar uma nova esperança na vida deles e ajudá-los a vencer esses traumas, essas barreiras, essas dificuldades que eles têm. E aí, né, é o grande desafio nosso enquanto ciência da saúde, que eu às vezes acho que deveria estar mais nas ciências humanas mesmo, né? Que é romper com essa separação entre mente e corpo, né? Nós somos um. Mente, corpo, social, espírito, enfim, somos um, né? Nada do que acontece no corpo não repercute na mente, nada do que acontece na mente não repercute no corpo. E nós precisamos assumir a integralidade da atenção para que a gente olhe a saúde mental não mais como um marcador ou um programa que eu tenho que atender, mas sim que eu olhe a saúde mental como parte da integralidade da atenção. Eu preciso olhar para essa demanda. Se eu não estou olhando como atenção básica para essa demanda, é porque o meu olhar não está permitindo. Essa demanda está ali na vida da população, ela existe, ela é real e muitas vezes ela fica velada nos nossos consultórios, porque nós não damos oportunidade para as pessoas poderem expressá-las para nós. Né? Muitas vezes pela nossa insegurança, pelo nosso medo, e aí vem todas essas capacitações, né? E apoio matricial e todas essas iniciativas para que nós possamos perder o medo e realmente assumir que essa demanda nos pertence como saúde, né? Pronto, falamos muito, né? E já vamos entrar um pouquinho agora na partilha da experiência, assim, que nós vivemos como unidade de saúde ali, como a unidade de saúde de Saco Grande, né? Então, para que nós possamos pensar num processo de trabalho que inclua a saúde mental, foi todo um processo, né, de construção histórica que vai mais de 15 anos, né, de muitos profissionais que já trabalharam, que hoje às vezes nem estão mais lá no Saco Grande, mas que foram fundamentais nesse processo de trabalho, né? Então, nós queríamos, e acho que essa é um dos grandes pontos, nós queríamos, ao estudar o SUS, ao estudar esses marcos referenciais, o nosso desejo era que isso realmente funcionasse, que isso não ficasse só no âmbito de escrita e uma prática desvinculada daqueles conceitos. Então, a gente sempre foi buscando o SUS que dá certo, né? A partir, principalmente, né, depois que surgiu a Política Nacional de Humanização, foi com ela que a gente trabalhou sempre, esses anos todos, né? E eu posso destacar algumas coisas que foi muito interessante nesse processo. O protagonismo dos profissionais, né? Esse desejo de fazer acontecer, a criatividade, o pensar em inovações para poder fazer com que o SUS acontecesse ali. Uma interface com a UFSC muito importante, porque nós
Eu mesmo fui uma aluna da residência multiprofissional em saúde da família que aconteceu lá. Então, a UFSC sempre trazia e traz ainda, né, essas reflexões a partir da rede docente assistencial, a partir das residências que passam por lá. A abertura da gestão municipal também para as inovações. Então, no começo era muito estranho, né? Ai, meu Deus, esse povo aí de Saco Grande é meio doido que quer fazer um monte de coisa diferente. Mas a gente foi conseguindo ter uma abertura de tentar e ver se ia dar certo, né? E a participação popular, porque nós também precisávamos incluir os usuários nessa nova proposta. Eles estavam acostumados com o tipo de atendimento do INAMPS. E a gente queria que eles tivessem um atendimento do SUS, com os princípios do SUS. E desconstruir o desejo de chegar na fila cedo, ser atendido e ir embora com remédio, também foi um processo todo que nós fomos construindo. E um processo que nós construímos em equipe, com uma participação dos agentes comunitários fantástica e importantíssima, porque eram eles que, vinculados com a população, iam também fazendo esse trabalho de conscientização e estimulando a participação deles, né, da população no nosso processo de trabalho. Então, os nossos eixos norteadores são os eixos norteadores, né, da Política Nacional de Humanização. Sempre nós fazemos planejamentos, normalmente através da metodologia, né, do planejamento estratégico situacional. Eles são feitos anualmente na unidade de saúde, como um todo, e depois cada equipe pequena daquelas 6 equipes também faz o seu planejamento, porque tem áreas com diferenças epidemiológicas, né? Por exemplo, a nossa área, um dos principais diagnósticos era o sofrimento psíquico, né? Em outra área, a demanda eram os crônicos, né? Porque eram muitos idosos concentrados naquela população e precisava ter um olhar para os crônicos. No outro, era a população adulto jovem, o problema da fome ainda. Então, cada equipe com a sua particularidade ia também construindo o seu planejamento estratégico. E nós, num primeiro momento, comunidade de saúde, assumimos o sofrimento psíquico como marcador nas nossas avaliações em saúde, né? Inclusive no nosso CIAB ampliado, ele entrava, né? Sofrimento psíquico, uso de medicações controladas, psicotrópicos, e também, né, como equipe a gente manteve, né? O sofrimento psíquico, ele é sempre um marcador que nós estamos olhando para ele. E aí, depois dessa construção toda, né, o que eu vou apresentar aqui para vocês e vou partilhar com vocês é como nós nos organizamos hoje como equipe de saúde da família para atender as demandas daquela população. Né, nós incluímos a demanda de saúde mental nas demandas daquela população. Né? Então, a gente já tem o olhar como equipe, tanto os ACS como enfermagem, né, técnico e enfermeiro, como medicina, já tem esse olhar ampliado. Então, a saúde, ela não é só o físico para nós, mas ela é a pessoa toda que está sofrendo. Então, falar um pouquinho do nosso processo de trabalho como um todo é também falar como nós atendemos a especificidade desses usuários, que normalmente demandam mais tempo, uma escuta mais atenta, né? Demandam articulações com outras profissões, com o NASF, com outros setores, né? Chama a família, enfim. Como é que a gente vai tentando estabelecer um jeito de trabalhar que dê conta dessas demandas e que continue dando conta de todas as outras, né, dos hipertensos, dos diabéticos, dos pré-natais, da puericultura, né, de todas as outras realidades. Então, vocês já estão vendo aí na tela, né, como é que nós organizamos a nossa semana de trabalho. São 8 turnos, né, 5 deles são agendamentos corridos, né, só agenda. E outros 3 turnos, a gente tem um período de agendamento, né, de atendimento de consultas, e cerca de 2h30 em cada um dos 3 turnos. Um para visita domiciliar, um para reunião de equipe e outro para atividades de grupos terapêuticos. Essa agenda é padrão para nós como médico, enfermagem e odonto, embora nem sempre a odonto consiga participar conosco da visita domiciliar, porque daí eles fazem muitas atividades nas escolas, né, da escovação, que é o específico da odonto. Então, muitas vezes, a visita domiciliar que eles não participam tanto para poder estar fazendo essa outra atividade.
E como o processo da odonto é um pouquinho diferente do nosso, né, eu não vou falar tanto dele, eu vou estar olhando mais realmente para o processo médico, enfermagem, técnico e agentes comunitários, porque vocês vão ver que eles funcionam bem interligados. Então, médico e enfermeiro tem a mesma organização semanal e a agenda nossa, ela é toda organizada com base na demanda clínica, epidemiológica e social da nossa população. E nós temos uma cogestão da nossa agenda. Nós temos total liberdade da coordenação da unidade para nós organizarmos os horários de consulta, os tempos de consulta, desde que nós mantemos essa pactuação em equipe e aprovado também, né, pactuado também com a coordenação da unidade e sempre sendo reavaliado. Por quê? Porque pode ser que em algum momento a demanda mude e a gente precise reorganizá-la, né? Então, nós temos uma gestão da nossa agenda muito tranquila, que a gente sabe que não é assim, né, em todos os lugares, e essa foi uma grande conquista nossa também, acho que uma das coisas que potencializou muito o nosso trabalho também, né, como equipe de saúde da família. Para vocês entenderem um pouquinho, tentar imaginar o lugar que eu estou falando, né, então a minha sala e a sala da enfermeira são lado a lado. E na frente da nossa sala de espera, né, na sala de espera, na frente das nossas salas, tem uma mesa com os agentes comunitários de saúde. Então, no começo do turno, às 8 da manhã e à 1 da tarde, estão todos os ACS ali. O técnico de enfermagem, sempre que dá, né, porque técnico de enfermagem tem que fazer um monte de coisa no posto de saúde, nem sempre consegue estar atrelado à equipe. E nós, né, médico e enfermeiro, normalmente enfermeiro mais à frente, o técnico, né, e eu um pouco mais na retaguarda, que eu vou aproveitando esse horário, às vezes, para resolvendo algumas outras demandas pontuais, renovações de receita, atestado de perícia, enfim, né. E aí a gente vai procedendo à escuta desses usuários. O que é interessante também, que nos ajuda muito no nosso processo, que entra um pouquinho na ambiência, é a comunicação que nós temos. Como o nosso sistema de prontuários aqui em Florianópolis ele é informatizado, nós temos um computador em todas as salas e nós conseguimos acesso à internet. Então, nós temos, né, instalado o programa de Google Talk, né, de conversação, e nós conversamos pelo programa de bate-papo. No começo foi muito estranho isso, assim, né? Porque a gente acaba atendendo a pessoa e estando sempre meio que de olho no computador também, mas facilita muito. Muitas vezes, né, a enfermeira que trabalha comigo, que se chama Regiane, né? A Regiane está lá atendendo alguma coisa e já disse, Nara, vem aqui, que está acontecendo isso e isso, eu preciso que você venha. Aí eu saio de lá e vou. Muitas vezes eu digo, Rê, dá um jeito aí que eu preciso de você aqui. Aí ela vem. Muitas vezes ela vai fazendo, tô avaliando uma pessoa, tá assim, tá assim, tá assim. O que você acha? Podemos fazer a medicação antes, depois tu reavalia? Podemos. Então a gente vai conversando muito, e isso agiliza muito o processo, né? Antes, quando nós não trabalhávamos assim, a gente ficava, batia um na porta, interrompia a consulta, o outro levantava, outro ia, né? Então a gente ganhou também uma agilidade muito interessante nesse sentido. Voltando para a agenda, né? Então, aquilo que aquilo que eu falei para vocês, né? Imaginaram ali, tá todo mundo, né? Deixa eu passar mais um, que daí vocês vai ficar um pouquinho mais fácil, depois a gente volta nesse. Então, no começo do turno, estamos todos, né? Ali na frente. Então, todo mundo que mora, né, nas ruas correspondentes à área 332 é encaminhado para a gente. Então, você imagina, às vezes vem 5, às vezes vem 10, às vezes vem 20 pessoas, né, que vêm ali. E aí nós vamos fazendo a escuta deles. A gente vai separando quem quer consultar, quem quer marcar uma consulta e quem tem alguma demanda clínica ou psíquica que precise ser avaliado naquele momento. Então, a criança com febre, a pessoa que chega numa crise convulsiva ou conversiva, né, aquele que está com diarreia e precisa, né, não conseguir trabalhar, precisa vir lá com a gente. Então, a gente vai separando essas demandas, a gente escuta todos como equipe e vai vendo quem que a médica atende,
quem que a enfermeira atende e quem que nós agendamos para o decorrer do turno. Então, por exemplo, a gente sempre separa a primeira hora, a hora e 15, para os atendimentos de urgência clínica e ou psíquica, né? E, então, nesse período a gente não tem agendamento de consulta. A partir desse período, a gente já vai incluindo quem já veio de manhã. Ah, vim para mostrar o exame. Então tá, então você volta às 9h15 da manhã, 9h30 da manhã, que daí a doutora Sinara pode já olhar o teu exame. Ah, beleza, vou lá, vou tomar meu café, né? Normalmente as mulheres já põem a roupa na máquina, janta, almoço, faz todo aquele movimento que a gente faz, né? Sempre de manhã. E aí depois volta ali para ter a sua consulta, para não ficar precisando esperar esse tempo todo para ser atendida dentro do posto de saúde, né? Sempre nós temos em torno de 5, né? De 5 ou de às vezes 6 vagas para essas consultas na minha agenda e na agenda da enfermagem. Só que a gente tenta sempre colocar em horários um pouquinho diferentes, para que uma de nós sempre fique para poder ouvir e acolher as demandas dos usuários que chegam depois das 8, depois das 9, 9h30, depois das 2, 2h30 da tarde, que é quando os ACS vão fazer as suas visitas domiciliares em casa, e aí quem vai chegando vai sendo ouvido por mim e pela enfermeira também, né? Os agendamentos dos marcadores a gente vai fazendo nessas vagas também, né? Então a gente tem, vai marcando as pessoas que nós precisamos realmente reavaliar já nessas vagas, né? Nessas 5 ou 6 vagas, né? Conforme o turno, porque nós fizemos um estudo de demanda, né? E nós percebemos, por exemplo, que de manhã eles vinham menos com urgências clínicas. À tarde eles vinham muito mais. Então, de manhã a gente conseguiu configurar mais vagas para consultas marcadas, né? Com demandas programadas. E à tarde a gente acaba disponibilizando mais tempo para essas demandas dia, né? Demandas de consulta no mesmo dia. Então, e a gente vai reavaliando, né? Então, muitas vezes muda o perfil, muda, né? E a gente vai também se adaptando sempre a esse perfil. Deixa eu voltar aqui, né? Então, a demanda espontânea e a demanda programada, nós nos organizamos, né? 50% do tempo da agenda normalmente para as demandas espontâneas e os outros 50% para as demandas programadas, que são realmente os marcadores. As demandas espontâneas nós não consideramos só as urgências, mas qualquer pessoa que quer marcar uma consulta e que não é marcador, né? Então, nós tentamos disponibilizar a agenda dessa forma. E o agendamento, vocês viram, né, que acontece presencialmente nesse primeiro momento, que é um momento meio tumultuado, mas é um momento bem interessante, assim. Mas também pode ser marcado pelos agentes comunitários que trazem as demandas para a gente autoriza a marcação, por exemplo. Por telefone, então nós temos um telefone celular, um chip, né, no nosso caso, eu acho que é da Oi, que daí as pessoas também podem ligar, quem não quer vir até o posto de saúde liga nesse período de 8 às 9, de 1 às 2, para ver como é que está a agenda, para conseguir a sua consulta, e também via e-mail. Então o e-mail ele também passa a ser uma maneira de comunicarmos com os nossos usuários, né? E o e-mail também tem uma coisa muito interessante. A gente fez um e-mail, né, da equipe, que é o contato 332@gmail.com. Nesse e-mail, naquele drive, né, que sempre tem como colocar os arquivos, nós colocamos todas as nossas listas de marcadores ali. Então, todos os nossos marcadores estão ali: gestantes, crianças, hipertensos, diabética, lista para campanha de vacina, lista de idosos, lista de doente crônico, lista de usuários com sofrimento psíquico, lista de entrega de glicosímetro, né? Todos esses marcadores que nós precisamos, tuberculose, enfim, todos esses marcadores estão ali. E todos nós temos a senha do e-mail, todos da equipe, e nós vamos alimentando essas listas, né, já ali. Então, eu atendi no consultório alguém que é hipertenso, diagnosticado agora, a gente já joga na lista ali e comunica depois todo mundo na reunião de equipe. Então, a gente vai atualizando. Atendi a criança, eu já coloco ali, ó, atendida em tal data, né? Então, a gente já vai mantendo a vigilância no inteirinho do processo de trabalho também, o que nos ajudou muito, porque no começo a gente ficava enlouquecido com aquele monte de listas para fazer, e eu imagino que vocês também sofram muito com elas, né? Porque para mim elas geravam um sofrimento bem grande, né? Então, com esse jeito de organizar a agenda, nós fomos tentando sempre o quê? Poder ouvir o usuário e poder dar a ele essa possibilidade de ter a sua demanda ouvida
atendida, encaminhada. Muitas vezes a demanda dele é: eu queria uma receita de paracetamol. Pronto, né? Já vai embora com paracetamol tranquilo. Porque ele não quer comprar na farmácia e é bom ter em casa quando tem uma dor, né? Mas que a gente critique toda a medicalização, aí é um outro tema, né? Muitas vezes a gente acaba ajudando-os nesse sentido. E o vínculo da equipe com os usuários nesse processo é o que mais permite que ele funcione. Porque muitas vezes está lá, tem 10 demandas clínicas que nós precisamos avaliar. Deu aquele surto de gastroenterite que está todo mundo passando mal. E aí vem lá a senhorinha que precisa, né, renovar a receita do marido e a dela, né. A gente já consegue dizer: pode voltar outro dia? Você está vendo que hoje aqui a coisa está meio complicada, né? Então, a gente, com o vínculo que nós temos, a gente já consegue ir orientando eles e acalmar, né? Porque muitas vezes a angústia deles é: meu Deus, quando é que eu vou conseguir mostrar o exame para médico ou para enfermeira? Né? Quando é que eu vou conseguir falar? Eu estou com uma dúvida disso, daquilo. Fui lá no especialista e como é que eu faço? Então a gente já consegue fazer com o vínculo, encaminhar muitas demandas que, se nós não tivéssemos vínculos e disposição para ouvir e encaminhar, todos da equipe, inclusive os agentes comunitários, né, nós não conseguiríamos. Com isso também a gente já diminuiu aquelas confusões, né, os famosos bafões de sala de espera, né? Quando a gente vê que está vindo aquela pessoa que é difícil, o agente comunitário já vai, já pega, já chama para um canto, já conversa, já resolve, já encaminha, né? E aí a gente já também vai conseguindo diminuir aquele tumulto, né, que normalmente as nossas unidades de saúde são sempre bem tumultuadas. Então a gente foi construindo esse vínculo, né, nos colocando sempre próximos dessa população. Destacamos, né, desse processo um protagonismo muito grande dos agentes comunitários, né? Eles realmente perceberam, no começo, assim, quando foi se pensando no agendamento, era sempre a equipe técnica que estava à frente, porque nós resolvemos tirar essa responsabilidade da recepção para justamente poder avaliar o risco e não ficar aqueles usuários lá que precisam, não conseguindo consulta e acesso a gente, né? E sempre os mesmos que chegam cedo que conseguiam, né? Então a gente conseguiu, no começo, os agentes comunitários eram muito receosos com relação a isso. E hoje eles assumiram, né, conosco a organização da nossa agenda, eles assumiram conosco a organização das demandas, eles trazem os marcadores para a gente, fazem vigilância em saúde conosco. Então é um processo de equipe, onde eles cada vez mais se sentem capacitados para tal. E quando eles têm dúvida, né, porque eles não fazem avaliação de sinais vitais, eles não fazem o que não compete a eles enquanto profissão, enquanto campo profissional de atuação, mas eles já articulam com a enfermagem, já articulam com a medicina, já chamam o técnico de enfermagem, né, esse aqui tá com febre, bota o termômetro aí. Então é um protagonismo muito interessante. A escuta com eles da nossa demanda, ela ficou extremamente qualificada, né. Claro que foi o fruto de um processo de trabalho que eles foram também assumindo como deles, né. E o processo de trabalho também diferenciado da enfermagem como um todo, técnico de enfermagem e enfermeiro também, porque o enfermeiro, ele está junto com o médico, né? Assim, está junto com o médico na avaliação clínica das demandas. Então, a avaliação de risco, a gente realiza interconsulta sempre que possível, né? Por exemplo, a realidade nossa, eu tenho uma afinidade pela demanda de saúde mental, né? A enfermeira que está conosco hoje na equipe, antes disso teve uma trajetória profissional hospitalar e dentro de instituto de cardiologia. Então a gente aproveita, né, as aptidões de cada uma e vai também trocando as nossas experiências profissionais. Uma vai qualificando a outra também, né? Então existe essa troca. O nosso campo de trabalho, ele vai sempre sendo misturado sem que a gente perca a nossa identidade profissional, né? Ela é enfermagem, eu sou medicina. Então nós trabalhamos juntos sempre também sabendo os limites da nossa atuação. Eu não vou querer me meter num trabalho da enfermagem, numa avaliação de feridas, muitas vezes, que elas têm uma capacidade, ou na organização de um cuidado específico, né, que eu posso estar ali junto para aprender, e estar junto com o meu olhar médico ajudando também. Então, esse trabalho diferenciado do enfermeiro, que se coloca na demanda do acolhimento, que percebe que a demanda espontânea é dele também, que ele pode sim
sim fazer uma ausculta pulmonar para ver se tem alguma coisa diferente, que ele pode sim fazer uma uroscopia, é também o que dá sustentabilidade para nosso jeito de trabalhar. Vocês perceberam que é um jeito de trabalhar totalmente em equipe. A gente está o tempo todo se falando, o tempo todo se ouvindo, o tempo todo se ajudando, né, para que a gente possa atender a nossa população da melhor forma possível. Que a gente faz essa ressalva, né, que o sofrimento psíquico inerente ao ser humano está contemplado pela equipe como demanda clínica de urgência. Nós não achamos que urgência é só febre, criança com febre, né? Muitas vezes uma pessoa ansiosa e angustiada é uma demanda clínica, é uma demanda de urgência, né? Então e muitas vezes uma escuta de 5, 10 minutos já resolve metade dos problemas, se a gente se dispor a isso também, né? Então, a escuta é realizada sempre em vista da atenção integral do ser humano, abrangendo o seu sofrer e os significados dele, no seu viver, também no momento da urgência e do acolhimento. Muitas vezes a gente fala, né, é uma gripe, por que vem aqui? Muitas vezes eu pergunto, o que te preocupou, que te fez vir até aqui? Você está com medo de alguma coisa? Ah, é porque meu irmão começou assim e ficou internado com pneumonia. Pronto, então eu vou acalmando ele, pronto, fica tudo tranquilo, digo como está, digo quais são os sinais de pneumonia, pronto, né? Então, mas era um sofrimento que estava às vezes maior do que só o sofrimento da gripe em si. Né? E assim, outros tantos processos que a gente pode identificar também nessas demandas de urgência, né? Então, por ser uma demanda à saúde mental, né? Doença mental, sofrimento psíquico, enfim, né? Mais específica, tende a ser um pouquinho mais dispendiosa e demorada. E essa especificidade está contemplada na adequação do tempo de consulta de determinados usuários em família, em acordo prévio com a equipe e com comunicação entre os membros da equipe. Então, muitas vezes eu preciso fazer uma consulta mais longa para começar um plano terapêutico singular, né, com aquela pessoa, começar a organizar o PTS dela. O que eu vou fazer? Eu vou precisar marcar uma consulta de 40 minutos. Eu vou ter que dizer, olha, é preciso isso e isso. A gente vai, né, ter outras pessoas que não vão poder agendar, mas é importante para esse usuário que a gente possa fazer isso, senão ele vai perder o segmento. Né? Então, essa pactuação. Né? Muitas vezes tem usuários que vinculam somente com a enfermagem, que eu fico ali, né, de olho. Então, a enfermagem faz todo o atendimento também de saúde mental, né, na sua especificidade, no seu cuidado, no seu olhar um pouco mais ampliado, muitas vezes, que nós médicos, né, nós tendemos a ser um pouquinho mais biologicistas nesse aspecto. As nossas reuniões de equipe, né, tudo isso só é possível porque a gente senta e conversa. Senta e de vez em quando, né, joga as nossas tensões, partilha as nossas experiências, olha um para o outro e diz, eu não aguento mais atender essa pessoa, por favor, atende você um pouco para eu poder respirar, onde a gente vai também dissipando esses entendimentos excludentes com relação aos doentes mentais, as pessoas com sofrimento psíquico, é onde a gente faz educação permanente, né? Muitas vezes o NASF consegue estar presente. Então, por exemplo, teve reuniões que foram muito boas, com o risco de suicídio, a psicóloga vinha lá e ajudava a equipe toda a reconhecer o que o agente comunitário tem que prestar atenção, tem que identificar. Então, isso foi qualificando também a nossa atenção, né? A discussão de projetos terapêuticos. E os agentes comunitários sempre vão trazendo, né? É muito interessante, às vezes eles param e dizem, sim, é o seguinte, eu fui lá na casa de tal pessoa e assim, ó, eu acho que tá difícil, né? Eu percebi isso, a pessoa está ficando doente, está ficando mal, está mais triste, não está conseguindo encontrar esperança e saída. Vamos dar uma ajuda? Aí a gente vai pensando junto o que fazer. Muitas vezes os segredos das pessoas, elas falam para os agentes comunitários nas visitas. Várias vezes foi assim. Os agentes comunitários me traziam o que eles tinham vivenciado, qual foi a experiência, e eu ia ajudando eles a como ajudar a pessoa, né? E como a gente ia aos poucos vinculando com outros processos da equipe, né? Com outras profissões da equipe. Então, as reuniões de equipe são fantásticas, né? E, sim, acho que já deu para perceber que não tem muito uma hierarquia de poderes e de valores, né? Nós todos trabalhamos juntos em vista de algo, que é realmente essa atenção básica funcionando na vida deles, né? Na vida dos nossos usuários. Que eu falei um pouquinho da dimensão de como nós organizamos os nossos marcadores e o apoio matricial também,
né, que é o que foi nos qualificando nesses anos todos, né? Então, a gente vai juntos com a assistência social, com psicologia, principalmente com a psiquiatria também, né, fazendo consultas conjuntas, discussão clínica, construções de planos terapêuticos, a própria psicoterapia, articulações intersetoriais, avaliação social, muitas vezes, né, e qualificação do atendimento da equipe como um todo. Coloquei algumas coisinhas que eu achei muito interessante, né, olhando, né, visitando o nosso processo de trabalho, eu fui identificando, né, algumas características de tudo isso que nós vivenciamos nesses anos todos, né? O trabalho em equipe, o vínculo com a nossa população, esse olhar para a linha de cuidado, essa grande beleza de acompanhar, né, a família como um todo há tantos anos, né? A corresponsabilização entre nós, membros da equipe, e entre nós e os usuários também, né? A integralidade da atenção e a saúde mental dentro de um olhar, né, como clínica ampliada também, né? Não a saúde mental como mais um programa, mas como parte da nossa clínica. E aí eu termino um pouquinho, né, com um pensamento que eu gosto muito, né, que é essa cultura do encontro, esse diálogo que nós somos chamados a ter com cada um todos os dias, cada um que aparece, né, na nossa vida, né? O outro sempre tem algo de bom para nos dar, né, ou algo de ruim, desde que nos saibamos aproximar dele com uma atitude aberta e disponível, sem preconceitos, né? Só assim nós podemos crescer, né, nos encontrando, dialogando, senão todos nós perdemos. E a gente sabe quanto nós perdemos, né, em vínculo, em cuidado, quando a gente não consegue dialogar, quando a gente não consegue se aproximar do outro, né, com real interesse naquilo que ele realmente é, né? O encontro e o acolhimento de todos, a solidariedade e a fraternidade são os elementos que tornam a nossa civilização verdadeiramente humana. E o que eu espero que essa partilha possa gerar em vocês e em mim também, né? Porque foi o que foi gerando em mim, foi novamente ter esperança nesse trabalho que a gente faz, né? Esperança na atenção básica, esperança na clínica ampliada, esperança na vida do sujeito que está ali na frente, esperança, né? Ter fé que ele pode melhorar, né? Não entrar nessa lógica nossa que, ai meu Deus, nunca vai dar certo, a gente faz tudo e não dá certo, né? Que a gente possa ir com esses momentos de partilha, com essas visitas aos referenciais teóricos, novamente se enchendo de esperança, para que a gente possa realmente viver esse amor e esse encontro nas nossas relações. Bom, gente, acho que era isso, né? Era isso que eu tinha para trazer um pouquinho para vocês. E estamos aqui, né, agora para ouvi-los também, que eu acho que esse é um outro momento muito rico. O pessoal de Uruçânia então perguntou, né, que o NASF, fazendo o trabalho na saúde mental, não necessita mais do ambulatório de saúde mental? Então, assim, o NASF aqui de Florianópolis, ele tem algumas especificidades, né? Então, muitas vezes, a própria psicóloga do NASF tem as reuniões conosco de matriciamento, discussão de casos, construção de planos, mas eles também fazem atendimento, né? Psicoterapia, claro, não psicoterapias, né, de longa duração, ou enfim, mas eles acabam tendo esse trabalho de psicoterapia, que não é a realidade de outros NASF, né? Então, por exemplo, o Palhoça não trabalha assim. O Palhoça tem o NASF para matriciamento e trabalho de qualificação com atenção primária, mas tem um ambulatório de saúde mental, onde o psicólogo faz daí o trabalho de terapia, né? Aqui a gente acaba trabalhando assim, e o NASF é a ponte de referência entre nós e o CAPS. Né? Então, o NASF que sempre traz os casos do CAPS para a atenção básica, também leva, né, os casos da atenção básica para o CAPS, embora a gente também tenha o vínculo, o fluxo direto entre nós e as equipes do CAPS. Mas o NASF acaba assumindo também um pouco do trabalho de ambulatório de saúde mental. Mas o que o NASF tem trabalhado muito conosco é a nossa qualificação.
né, para que a gente também possa acolher as demandas de saúde mental e sermos resolutivos. Claro, nós não somos psicólogos, né, então nós não vamos fazer, assim, técnicas psicoterapêuticas, né, mas algumas coisas eles vão nos guiando, assim, eles realmente vão nos matriciando, atendem conjuntamente em alguns casos, né, mas demanda de saúde mental para ambulatório de saúde mental acho que vai ter sempre, né, na nossa sociedade mais ainda, né.